Olá pessoal, é o Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o PPP, que é a possibilidade de uso do FGTS para pagamento de parte de prestação. Vamos lá? A gente tem recebido muitos questionamentos sobre como funciona essa sistemática de utilização do FGTS. Muita gente confunde ela com a questão da amortização. E também houve algumas alterações com relação à possibilidade de utilização com prestações em atraso. Então, nós preparamos uma apresentação para facilitar o entendimento. Eu vou compartilhar. Então, basicamente, é usar o saldo que você tiver na conta vinculada do FGTS para pagamento de parte de prestação por 12 meses, só que isso é limitado a 80% do encargo mensal. Então, aqui nós temos um exemplo. Um encargo mensal de R$ 1.000, você pode abater, no máximo, R$ 800 por mês. Se você fizer no percentual máximo de 80%, você vai precisar ter na conta, no mínimo, R$ 9.600, que é R$ 800 multiplicado por 12 vezes. Uma questão importante que acontece muitas vezes é que você acaba de assinar o contrato e tem uma série de despesas para pagar. Você pagou ITBI, pagou as custas de cartório, você vai ter a mudança, você vai ter a compra de imóveis, de imobiliário, você vai ter pequenas reformas e você pode utilizar essa prerrogativa, se você tiver ainda saldo do FGTS, porque ele te auxilia a pagar o parcelamento das despesas que você tiver. Outra questão importante que acontece muitas vezes durante o financiamento imobiliário, você pode estar com dificuldade momentânea de pagar o valor total do encargo, ou você, por outras circunstâncias, deixou de pagar algumas prestações do financiamento. A gente sabe que imprevistos acontecem. Um dos objetos do vídeo é falar da novidade do uso do PPP com prestações em atraso. A normativa vigente falava até 3 prestações em atraso. E, recentemente, durante o ano de 2022, o Conselho Curador do FGTS autorizou até 31 de dezembro de 2022, a utilização de até 12 prestações em atraso. A partir de 2023, foi ampliado para até 6 parcelas em atraso. Lembrando que, muitas vezes, quando aparece na mídia a informação, é colocado que você vai pagar o valor de prestações em atraso. Mas, na realidade, essa modalidade ela só permite até 80% do valor do encargo mensal. Então, no mínimo, você vai ter que pagar 20%. E dessas prestações em atraso que você tiver, não vai pagar integral. Não existe o pagamento integral da prestação com o FGTS. É sempre limitado a 80% do encargo mensal, sendo que você, com até 6 prestações em atraso, você pode utilizar. Para as pessoas entenderem melhor, nós vamos repassar algumas regras. A primeira questão é: o valor da operação depende do saldo existente na conta vinculada do FGTS. Ou seja, muitas pessoas pensam que elas vão poder utilizar o FGTS que vai ainda ser depositado na conta vinculada dele. Não. Para você poder utilizar essa prerrogativa, o saldo tem que estar disponível na conta no dia da solicitação. O valor total das 12 parcelas são debitadas de uma vez só. Não necessariamente precisa ser 80%. Você pode fazer 10, 20, 30, 40, o quanto você quiser ou quanto você puder. O valor do FGTS será usado na primeira prestação após a data da efetivação da operação. Ele pode ser renovado anualmente após o término da operação anterior. O valor do FGTS debitado ganha juros e correção monetária enquanto você está utilizando mensalmente na prestação. Atualmente, esse rendimento é superior ao rendimento do FGTS. O FGTS paga 3% de juros ao ano mais TR. Se você fizer a sua operação,
você vai receber a mesma remuneração da poupança, ou seja, 6,17% ao ano mais a TR. Então, até isso é uma vantagem financeira para o usuário. Se você for quitar antecipadamente, você está usando essa prerrogativa negocial, o saldo ainda existente não volta para a sua conta vinculada. Ele pode ser deduzido do valor a pagar. Então, vamos supor que você tem um saldo de 20 mil e você ainda tem 4 mil de utilização do FGTS, você vai pagar somente 16 mil reais para quitar o financiamento. Aqui nós vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo é com uso máximo, ou seja, 80% do valor do encargo mensal por 12 meses. Vamos supor, nesse exemplo, um encargo mensal de R$300. Então, nós vamos fazer aquele cálculo. R$300 vezes 80% dá R$240. Esse é o máximo que você pode deduzir por mês com o FGTS na prestação. Multiplicando os 240 por 12, dá R$ 2.880. Esse é o valor mínimo que você tem que ter na conta para poder fazer essa operação e utilizar 80% do valor do encargo mensal. Você tem uma prestação de 300, você vai utilizar R$ 240 do FGTS e você vai pagar em dinheiro somente R$ 60. A outra possibilidade de uso é quando você não tem o valor suficiente para fazer o valor máximo de 80%. Você só tem R$ 2.400. Dividido por 12, dá R$ 200 por mês. O seu encargo mensal é de R$ 300. Você vai pagar R$ 200 com FGTS e R$ 100 em dinheiro. Essa tela mostra um resumo dos exemplos que a gente fez anteriormente. Se você tiver os R$ 2.880, você pode abater R$ 240 e vai pagar R$ 60 em dinheiro. Se você não tiver, e por exemplo, você tiver R$ 2.400, você vai deduzir o FGTS em R$ 200 e vai pagar em dinheiro R$ 100. Então, você pode utilizar o dinheiro que sobra para pagar outros compromissos, você pode fazer para ter uma folga de renda e para fazer uma reserva de emergência, por exemplo. Mas pode utilizar estrategicamente também muito para amortizar contratos de financiamento. Outra coisa importante de falar, essa prerrogativa negocial é para ajudar você a pagar a prestação. Ele não amortiza a sua dívida. Você pode, com a sobra de renda, fazer a amortização ou guardar ou gastar, fazer o que você quiser. Agora nós vamos dar um exemplo de como funciona no app Habitação Caixa. Então aí você entra no aplicativo, coloca a sua senha, aí você vai na aba Serviços, na opção FGTS. Você escolhe FGTS no pagamento de prestação. Então nesse exemplo de contrato, ele tem um saldo nas contas do FGTS de R$ 23.725,91. Ele tem um encargo atual de R$ 889,70. Então, para fazer a utilização do valor máximo, ele precisaria de R$ 8.541,12 para fazer 80%. Nós vamos fazer um exemplo com R$ 8.300 de utilização, que aparece com 8.300 na simulação, o valor da próxima prestação. Isso significou, ele usando 8.300, que essa pessoa está utilizando 78% do abatimento da prestação com o FGTS. Aqui ele relembra na tela que só pode utilizar um CPF. Se você tiver, você, sua esposa, você, sua companheira e o coproprietário, o ideal é você fazer por telefone e não pelo app. O app só é possível fazer o uso do FGTS de uma pessoa só de cada vez. Para você utilizar o FGTS no aplicativo, você já tem que ter utilizado o FGTS neste contrato. Se você não tiver utilizado o FGTS nesse contrato, na entrada, por exemplo, você não usou o FGTS ainda, para a primeira utilização, você precisa comparecer na agência para fazer o enquadramento da operação e da autorização de uso do FGTS. Da segunda em diante, você vai poder fazer pelo aplicativo. O aplicativo informa que você vai prestar algumas informações para poder utilizar. Uma das perguntas é com relação à propriedade de imóveis, então você vai ter que responder se você tem ou não. Então, algumas perguntas de estado civil, estado de residência, município, você declara imposto de renda. A outra pergunta com relação à sua ocupação principal, geradora da sua maior renda, o nome da empresa,
o estado e a cidade de ocupação. Aqui aparecem as contas vinculadas, que tem pessoas que têm uma conta só e tem pessoas que têm diversas contas. No caso dessa pessoa, ela utilizou uma empresa atual e tinha esse saldo, ela vai usar R$ 8.300 e nas outras empresas está tudo zerado a conta dela. E a última informação com relação às declarações que você tem que fazer é que você tem que declarar sob as penas da lei as informações que você está prestando. Senão você está sujeito a apuração por inquérito policial pela Polícia Federal se você fizer alguma declaração que não é verdadeira. Aqui é a finalização e o protocolo de uso. No caso, nós fizemos a simulação com o valor de 8.300, mas era só uma simulação, e essa pessoa aqui, ela utilizou de R$ 8.400. Então, ele tem a prestação, o prazo e o valor aproximado da próxima prestação. Quem tem o telefone, o cadastro do FGTS, você recebe um SMS informando quando foi sacado o valor da conta. Se você somar esses dois valores, vai dar exatamente os 8.400 que foi debitado. Então, você recebe essa informação por SMS, quem cadastrou o telefone, ou você tem que ir no app do FGTS e verificar. Outra coisa importante é que muita gente não conhece ou não verifica no aplicativo, ele tem uma aba documento e lá tem uma aba de acompanhamento da evolução do contrato. Então, nós trouxemos um exemplo demonstrativo de evolução do contrato. Aqui mostra os dados do contrato e aqui essa pessoa ela sempre está utilizando o FGTS, pode olhar, de 1 a 12, as cotas que ele utilizou do FGTS. Ela utiliza sempre e renova anualmente o uso do FGTS na prestação. E aqui é a nova utilização que ela fez. Então é importante de acompanhar essa aba documentos. Aparecem informações interessantes. O extrato do imposto de renda, o termo de quitação que você pode pedir. É importante dar uma checada para você administrar o seu contrato. Bom, pessoal, aqui é onde você pode encontrar o clique habitação. Bom, nós passamos informações importantes de como é que funciona. O que a gente tem que esclarecer, a primeira coisa, assim, essa modalidade do PPP, que é o pagamento de parte de prestação com FGTS, não é a mesma coisa que amortizar a dívida. A amortização, você diminui o saldo devedor. E, nesse caso, você usa para diminuir o valor do desembolso mensal que você vai pagar na prestação. Então, tem essa grande diferença. É importante enfatizar que a utilização do FGTS é sempre limitado a 80% do valor do encargo mensal. E mesmo para as prestações em atraso. Então, as manchetes de jornal falam, você pode pagar a prestação em atraso com o FGTS, mas você pode pagar até 80% da prestação em atraso. Então, por exemplo, se você tiver 3 prestações em atraso e você quer pagar só as 3 com saldo, não é possível. Primeiro, porque a utilização é sempre por 12 meses. Você não pode usar por 3 meses, por exemplo. Então, você utiliza por 12 meses, limitado a 80% do valor do encargo. É uma prerrogativa importante, você pode renovar anualmente, você pode utilizar nos intervalos de uso de amortização, que a amortização você pode fazer a cada 2 anos. Então, chega, por exemplo, na 11ª mês após a amortização, de repente você já tem um saldo e você pode utilizar, por exemplo, para pagar menos a prestação. Com esse valor, você faz uma reserva de emergência, você tem uma folga na renda, ou você pode simplesmente transformar esse FGTS em dinheiro e amortizar. É uma alternativa interessante para você fazer. A partir de 2023, houve uma alteração da norma legal pelo Conselho Curador do FGTS, está autorizada a utilização do PPP com até 6 prestações em atraso. Então, isso é importante para quem está com dificuldade de pagar ou que está com prestações em atraso, de tentar regularizar pelo menos uma parte do valor com o uso do FGTS, se tiver FGTS, logicamente. Espero que tenha sido útil. O nosso objetivo é repassar informações e tirar as dúvidas das pessoas, porque isso causa muitas perguntas, a gente tem muitas perguntas com relação ao uso do PPP, como é que ele funciona, é isso aí. Então, estamos à disposição e desejamos um bom 2023 para todo mundo. Um grande abraço, até a próxima.